Agora nós vamos mostrar o exemplo A através do círculo de Moore. Nós vamos mostrar como representar as deformações utilizando o círculo de Moore, onde vai estar as deformações normais, as deformações cisalhantes e também as deformações principais com o seu ângulo de rotação. Então, no exemplo A, que nós desenvolvemos antes, nós tínhamos o elemento infinitesimal que sofreu deformações, né? Deformações normais e deformação cisalhante também. E com base nisso, nós encontramos as deformações principais e o ângulo onde cada uma delas atua, né? A direção de cada deformação principal. Com base nisso, nós vamos mostrar como representar no círculo de Moore essas deformações. Tanto as deformações iniciais do problema, como as deformações principais que a gente encontra, né? Como que isso funciona no círculo de Moore? Inicialmente, nós temos a deformação na direção X e a deformação na direção Y. Nós temos um ponto zero, né? A deformação em Y vai ser menos 100. A deformação em X vai ser 200. Lembrando que essa deformação ela está sendo multiplicada por micro. Todas as deformações representadas no círculo de Moore estão sendo multiplicadas por micro, que é equivalente a 10 elevado a menos 6, né? Micro é igual a 10 a menos 6, né? Então, nós temos as deformações normais nas direções x e y, temos o ponto zero, né? E temos o ponto mediano, que vai ser 50. A média entre as duas vai ser 50. Porque se eu pegar menos 100 e somar com 200, eu vou ter 100. Dividir por 2, eu vou ter 50. Então, esse cara vai ser quem? Vai ser a soma das deformações dividido por 2, conforme o círculo de Moore nos mostra, que eu mostrei nas aulas anteriores. Então vocês vejam que o ponto C eu encontro somando as deformações dividindo por 2, que seria esse cara. Agora acho que está dando para enxergar, né? A deformação média é igual a deformação em x mais a deformação em y dividido por 2. Não focou muito bem, mas a gente sabe que ali consta a deformação média. Então eu vou ter a deformação em x mais a deformação em y dividido por 2. Beleza. Agora o que eu quero? Aquele ângulo de 13,13 graus é θp. 2 vezes θp é igual a 26,6, que é o ângulo que eu vou mostrar no círculo de Moore. Então, o ângulo do triângulo retângulo em relação às das abscissas, o triângulo retângulo é esse triângulo que está com uma coloração mais escura, né? A gente vai mostrar no círculo de Moore. O ângulo de rotação do Rzão é igual ao ângulo θp multiplicado por 2. Então, 2 vezes θp é exatamente o ângulo de rotação. Como ele é positivo, a gente vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar mais ou menos, né? Aqui é só um esboço, né? Porque 45 estaria no meio, então 26 estaria mais ou menos aqui, né? Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, né? Ele vai estar aqui. Vai estar aqui. Tá. O que a gente faz? Vamos ligar os pontos.
Pronto. Consegui. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho o ângulo que é 2θp, né? 2θp, que é o ângulo de rotação. Eu rotacionei no sentido anti-horário. Como o ângulo é positivo, eu rotaciono no sentido anti-horário. Tem algumas bibliografias que abordam esse ângulo, é mostrado nem sempre no sentido anti-horário de rotação. Às vezes esse triângulo retângulo ele está para baixo do eixo das abscissas, ou seja, onde tenha sofrido uma rotação no sentido horário. Algumas bibliografias abordam dessa forma, né? Então eu vou ser mais flexível e vou considerar ambas as formas, né? Se for rotacionar no sentido anti-horário ou horário, desde que as dimensões estejam corretas e a forma de aplicação, eu vou considerar correto, né? Porque existem bibliografias que abordam nas duas formas, né? Mas o que não pode estar diferente vão ser os valores que eu vou mostrar nessa ocasião, né? Que vão ser quais? A deformação em x tem que ser 200 nesse caso, nesse ponto, a deformação em y nesse ponto. Nos extremos eu tenho quem? Eu tenho o sigma 2 e o sigma 1, que vale quanto? Sigma não, né? Desculpa, deformação 2. Eu me confundi porque, como eu já havia comentado, o ciclo de Mohr para as tensões é muito semelhante ao ciclo de Mohr para as deformações. Então, o procedimento é muito parecido. Então, eu tenho deformação 1 e deformação em 2. Que vale quanto? A gente encontrou que vale menos 117, né? Então, esse ponto vai valer menos 117. E a deformação em 1 vai ser 217,7. Então, o outro ponto vai ser 217,7, né? Está muito próximo de 200, né? Então, só essa abertura vale 17,7. E só esse segmento também vale 17,7, né? Beleza. Então, o que a gente percebe aqui, né, a altura do triângulo retângulo, a gente vai desenhar o triângulo aqui embaixo, agora. Daí fica mais fácil de mostrar e não deixo o meu desenho tão poluído. Então aqui eu tenho 2θp. Aqui eu tenho deformação xy sobre 2. E aqui, bom, vamos pensar juntos. Eu tenho a deformação em x e a deformação em y. Aqui está bem no meio. Vocês concordam comigo que se eu pegar a deformação em x, subtrair da deformação em y e dividir por 2, eu vou ter só essa parte, né? Vou ter só esse segmento, né? Então aqui eu tenho deformação em x menos deformação em y dividido por 2. Então, o que eu vou ter? Tangente de θp vai ser igual a quem? Esse cara, xy sobre 2, dividido deformação em x menos deformação em y, tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter, aqui é 2θp, né? Faltou 2. 2θp. É a tangente de 2θp, né? Que esse ângulo é 2θp. Então o que eu vou ter? Eu vou ter 2θp igual arco tangente de... Quanto é que vale a deformação cesariante? 150. E a diferença entre as duas? Vai ficar 300, né? 200 menos 100 vai ficar 300. Quanto é que vai dar essa brincadeira? Isso vai ficar igual a 26,6, que a gente já calculou, né? Ou seja, é outra forma de calcular mostrando através do ciclo de Mohr, né? Que aqui eu mostro que o ângulo 2θp é igual ao arco tangente, né?
da deformação cisalhante dividido por 2, dividido pela diferença entre as deformações normais dividido por 2, né? E isso acaba resultando no ângulo 2θp, quando eu tiro o arco tangente dessa relação, como vocês estão vendo, né? Então, esse triângulo de cima é igual ao triângulo de baixo, né? Os dois são equivalentes. Porque essa altura do cateto oposto vai ser a tensão cisalhante, a deformação cisalhante dividido por 2. Essa abertura vai ser igual a 2θp também, né? Que eu vou ter 2θp. E o cateto adjacente vai ser também a diferença entre as deformações dividido por 2, né? E então, vocês percebam que o que a gente pode mais analisar aqui? A gente pode mostrar também como calcular o Rzão. Lembrando que o Rzão é a deformação cisalhante máxima, que ficou faltando no exemplo A. Faltou mostrar a deformação cisalhante máxima no exemplo A e eu vou mostrar agora, né? Vou mostrar através da fórmula e através do ciclo de Moore, que são equivalentes. Então, eu vou voltar um pouco, eu vou mostrar a fórmula e como mostrar no sistema do ciclo de Moore. Eu posso fazer o inverso, eu monto através do ciclo de Moore e depois mostro a equação, né? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, então. Eu quero encontrar esse R, o Rzão, né? Que é a minha diagonal, a minha hipotenusa do triângulo retângulo. O que eu vou fazer? R ao quadrado igual cateto adjacente ao quadrado mais deformação cisalhante dividido por 2 ao quadrado. Depois eu vou tirar a raiz, vai ficar como? Esse cara menos esse, dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais bom, eu obtive isso interpretando o ciclo de Moore, né? Porque eu calculei o Rzão, que é a minha hipotenusa desse triângulo retângulo. Logo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação que é igual a deformação cisalhante máxima dividido por 2, né? Então, meu Rzão é igual a deformação cisalhante máxima dividido por 2, como vocês estão vendo. Então, essa equação é a equação 10.11. Então, o Rzão é igual a deformação máxima cisalhante dividido por 2. Ou seja, eu posso dizer também que o meu diâmetro vai ser igual à deformação cisalhante máxima. Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu multiplicar 2 vezes o raio, eu vou obter a deformação cisalhante máxima, né? Porque a deformação máxima dividido por 2 é igual ao Rzão, conforme eu estou mostrando. Certo? Então vocês percebam que tudo que eu faço aplicando as equações, né, apresentadas no livro, eu consigo mostrar através do ciclo de Moore também, de forma equivalente, né? Então, através do ciclo de Moore eu também consigo encontrar as equações, o ângulo correspondente, como vocês estão percebendo. E também consigo calcular a tensão cisalhante máxima, que é igual ao diâmetro. Ou seja, a deformação cisalhante máxima dividida por 2 é igual ao raio, né? Ao Rzão. Então, basicamente, a gente concluiu, né? Porque nós encontramos
o ângulo, né? Eu mostrei as deformações presentes no meu elemento infinitesimal, mostrei as deformações principais, que sempre vão estar nas extremidades do meu círculo de Mohr, mostrei o ângulo 2θp, lembrando que se esse ângulo tiver com um sentido de rotação horário, ou seja, vamos supor que ao invés de mostrar dessa forma, eu tivesse rotacionado no sentido horário e mostrado dessa forma. Eu ia considerar certo também, porque, como eu comentei, existem bibliografias que abordam dessa outra forma, né? Eu prefiro abordar de forma que, quando o ângulo é positivo, eu rotaciono no sentido anti-horário. Porém, existem bibliografias que abordam de forma que o ângulo pode estar sendo rotacionado no sentido horário. Então, eu vou ter essa flexibilidade e, em ambos os casos, eu vou considerar correto, né? Mas independentemente disso, se eu rotacionasse no sentido horário, o meu θp ia ter o mesmo valor, né? Porque eu ia calcular o seu valor modular, as minhas deformações iam estar nos mesmos pontos, a minha deformação saliente ia ser a altura do cateto, a altura do cateto oposto também, e a minha tensão saliente máxima ia ser calculada da mesma forma, né? E as deformações principais também, né? Então não ia alterar os resultados. Então, com isso, eu concluo o exemplo A, onde eu mostrei como encontrar as deformações principais, o ângulo onde atuam as deformações principais. Eu mostrei no ciclo de Mohr como eu rotaciono, né, utilizando o ângulo 2θp, e também eu mostrei a tensão cisalhante máxima, como vocês estão vendo, né, utilizando o ciclo de Mohr, para o exemplo A.